Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós, né? Vamos a mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje. Hoje é 3 de abril, 3 de abril chegando, né? E vamos estudar o Manancial no dia de hoje para a honra e para a glória desse Deus maravilhoso, Deus eterno, né? Deus que nos resgatou do nosso mau caminho e agora nós estamos aprendendo a trilhar nele, né? E o estudozinho do Manancial se encontra no livro de Lucas, no capítulo 23, do verso 33 ao 56. É Bíblia, irmão. Então, para quem gosta de Bíblia, é um prato cheio, né? Não é verdade? Vamos ler. A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Aqui, irmão, era a ovelhinha sendo levada ao matadouro. Muda, quietinha, não reclamou, né? Ainda orou pelo povo, pelas pessoas que estavam fazendo isso com ele. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Olha só que maravilhoso, né? Mas todos nós estamos nessa mesma condenação, né? Mas Deus nos resgata. Ele vai nos resgatar. Aquele que anda com a vida desordenada, aceite a Cristo como Salvador, põe a tua vida em ordem, põe a tua casa em ordem. Esse é o resgate que hoje Jesus faz. Ele nos põe de pé e nós devemos servi-lo, trilhar o caminho, né, da Nova Jerusalém. E quando Jesus vier, ele nos levará para lá. Ele está preparando esse lugar. E Jesus está mais perto do que nós pensamos. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clama. Isso aqui é o seguinte: Jesus está falando assim, só podia entrar no templo o sacerdote, né? Agora não, agora Jesus rasgou esse véu, quer dizer, a minha morte na cruz está abrindo. Você pode ir direto a mim agora, direto a Deus, não precisa intermediário, não precisa você trazer um sacrifício para dar para o sacerdote oferecer no templo, não. Agora você pode ir direto a Jesus, você pode orar direto a Ele, não tem nenhum intermediário. Jesus rasgou esse véu, entendeu? E chamando e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se juntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto no seu corpo. E voltando elas, preparavam-se especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento.
Aleluia. Então, quando Jesus ressuscitou, ele pegou aquele lençol, tudo tem um simbolismo, né? A gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai aprendendo. Ele dobrou o lençol e deixou assim. Você sabia que naquela época os judeus, quando tinham seus servos, aqueles que os tinham, quando ele estava à mesa comendo, o servo só podia comer depois que ele saísse. E isso, se ele pegasse o lenço, passasse na boca, amassasse e jogasse na mesa. Aí o servo ia entender que ele estava satisfeito. Mas se ele dobrasse o lenço e deixasse o lenço assim, o servo não podia tocar na mesa nem na alimentação. Porque o seu Senhor estava dizendo o seguinte: vou voltar. E isso Jesus fez quando ele ressuscitou. Ele dobrou o lençol no qual ele foi enrolado para o seu sepultamento e deixou na cabeceira do sepulcro. Ele ali, irmão, está dizendo que ia voltar. Eu vou voltar. Eu voltei. Então tudo, quando você começa a estudar, foi tudo minuciosamente pensado por Deus. Tudo faz sentido depois que você começa a entender a palavra começa a se revelar para você. Tudo começa a fazer sentido. Jesus é o rei, irmão. É o rei que os judeus rejeitaram. Mas que nós, os gentios, gentio é todo aquele povo que não é judeu. É gentio, nós somos. Mas nós cremos. Nós cremos. Às vezes a gente não sente nada, mas a gente tem fé, a gente acredita nesse Deus maravilhoso, nesse Deus, né, esplendoroso. E por isso nós cultuamos a Ele, nós louvamos a Deus, nós estamos na sua presença. Nós estudamos a palavra, depois que você começa a entender isso aqui, é maravilhoso demais. Eu vou acelerar um pouco. E o estudo do manancial diz assim, ó: depois que Jesus reparte o pão e bebe o cálice com seus discípulos, ele é preso e crucificado. O Messias ungido de Deus, o rei dos judeus, é morto pelos romanos como um criminoso, um rei que não conseguiu salvar a si mesmo. Um rei morto entre dois criminosos. Contudo, Jesus veio ao mundo para ser um rei de um reino espiritual, o reino de Deus. Jesus é o rei que não é salvo pelos seus súditos, não é servido por eles. Jesus é o rei por quem ninguém dá a vida. Jesus não salva a si mesmo. Jesus é o rei que dá a vida pelos outros. A inscrição na cruz: este é o rei dos judeus, anuncia a causa pela qual foi condenado, mas também anuncia o rei divino, que entrega totalmente sua vida para conceder vida eterna. Jesus é o rei morto entre dois criminosos. Isto significa que ele veio para os pecadores, ou seja, para todos nós. Um dos ladrões crucificado ao lado de Cristo insultou o rei e não o reconheceu como tal. Muitas pessoas assim o fazem, desprezam Jesus, não o aceitam como o rei que concede a vida eterna. O outro ladrão roga a Jesus que se lembre dele, e o rei diz que o criminoso estará com ele no paraíso. Nós não somos melhores que aqueles dois ladrões ao lado de Cristo. Somos pecadores e devemos confessar nossos pecados e pedir perdão a Deus por todos, de pedir a Deus todos os dias. Nós já estamos crucificados, mortos, juntamente com Cristo, e devemos viver pela fé no Rei que dá a vida eterna. Irmão, o que falar mais de um rei desse, né, que ressuscitou, que está vivo e que ele muda e mudará milhões de vidas pelo mundo. Ele vem mudando desde o dia que ele nasceu, né? Mesmo antes dele nascer, ele já mudou a vida de Maria e da sua prima, né? A mãe de João. Então, irmão, vamos crer verdadeiramente que esse é Jesus Cristo, Filho de Deus. Que ele veio nos resgatar dos nossos pecados com aquele cumprimento da sua morte na cruz e o ressuscitamento. Ele cumpriu tudo que estava nas Escrituras, escrito a respeito dele. Irmão, tem mais ou menos aí mais de 300 profecias no que nós chamamos aí de Antigo Testamento, falando a respeito de Cristo. E todas elas, sem exceção de nenhuma, se cumpriu. Agora falta só que ele falou que ia voltar, né? Falta só essa se cumprir. E que assim seja, irmão. Vamos confiar, vamos colocar nossa vida, nossa casa em ordem, vamos servir esse Deus maravilhoso, esse Deus bendito, do qual nós temos fé, confiança, que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Ele vai voltar e vai resgatar a sua igreja. E aí, irmão, não sirva a outros deuses. Sirva só esse Jesus Cristo aí. Só Ele. Em nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua presença. E como é de costume, meu Pai, eu te peço perdão, Pai.
Perdoa, Pai, por nossos pecados. Perdoa todos nós, meu Pai. Perdoa as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, as que compartilham desta palavra. Deus as abençoe, Pai. Perdoa, Pai, perdoa. E nos ensina, Pai, a andar na Tua presença. Ensina-nos, Pai, a fazer a Tua vontade. Pai, ensina-nos a Te servir, meu Pai. Ensina-nos, Pai, a estender a mão ao próximo, Senhor. Porque o amor nos constrange, meu Deus. Que o façamos, meu Pai. Pai, que todos nós, Pai, venhamos a Te respeitar, Pai, a Te honrar, a servir verdadeiramente na causa do Senhor, a anunciar o Teu reino. Pai, abençoa toda a Guajará-Mirim, abençoa as pessoas que estão enfermas, abençoa os nossos irmãos lá da Bolívia, Pai, de Guajará-Mirim, bem de Bolívia, Senhor. Pai, cuida de nós, Jesus. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Queremos, Pai, estar na Tua presença. Ensina-nos, Pai, a orar como convém. Ensina-nos, Pai, a servir como convém, Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade. Por tudo isso, Pai, nós damos graças a Deus. Em tudo, Pai, em tudo nós damos graça, Pai. Porque Tu sabes o que é melhor para nós, Pai. E nós Te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, aleluia. Tenha um ótimo sábado debaixo da graça desse Deus. Shalom, meu irmão.